vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje e esse é mais um boletim sobre as repercussões do caso do julgamento do menino Henri Borel. A juíza fez comentários sobre decisão em final de audiência. Teve choro de Jairinho durante o julgamento. Monique Medeiros foi acusada de omissão e a juíza também falou sobre duas testemunhas ausentes. Então se prepara e vem com a gente porque a partir de agora vamos falar todas as repercussões do caso do julgamento do menino Henri Borel. Vamos falar sobre as principais notícias sobre esse episódio triste que chocou todo o nosso país. E já quero a sua participação comentando cada uma dessas notícias. Ao final da audiência, a juíza Elizabeth Machado Louro comenta. Ela diz: posso dizer que foi muito cansativo, mas valeu a pena, porque também foi muito produtivo. Nós conseguimos praticamente terminar a prova de defesa, faltando apenas duas testemunhas que estavam doentes e não puderam comparecer, e os advogados ficaram de se manifestar sobre se ainda mantém interesse na oitiva dessas testemunhas. Então, praticamente, só temos os interrogatórios dos acusados que deixei para uma audiência separada, porque eu já imagino que eles irão querer falar bastante, então a gente fica muito cansado no momento da oitiva dos réus. É muito importante porque trata-se de um momento de autodefesa deles e também preferimos deixar para uma outra ocasião, mas está indo tudo muito bem, disse a juíza. Para um processo como esse de alta complexidade, há 8 meses, eu acho que está andando bem. Foram muito produtivas essas audiências, ao contrário do que disse o promotor de justiça, que disse que foi muito improdutivo, porque os discursos foram combinados e ensaiados. Em uma outra pergunta disparada pelos repórteres presentes sobre o pedido do advogado de Monique, referente à revogação da prisão da ré, ela respondeu que entende que pelo menos 2 pressupostos da prisão preventiva continuam presentes, que é o da conveniência da instrução criminal. Não podemos afastar a hipótese deles virem a ser pronunciados e, portanto, ter que repetir essa prova em plenário. E as circunstâncias que nortearam toda essa investigação falam por si. Então, a gente precisa preservar a rigidez dos próximos depoimentos em plenário e também tem a questão da ordem pública, que é bastante notório, que foi manifestamente abalada com isso. A prova é que todos estão aqui. Também tivemos que passar no YouTube para minimizar o tumulto e, além disso, coloquei na minha decisão pessoal que acho, diante da reação da sociedade, a Monique corre riscos, finalizou. Bom, pessoal, o que acharam das palavras da juíza? Acham que ela fez certo de não revogar, não conceder o relaxamento de prisão a Monique? Também acham que Monique Medeiros corre riscos fora da prisão? Deixa aqui nos comentários. E teve choro de Monique e Jairinho ao ouvir depoimento. A mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, e também o ex-vereador doutor Jairinho, ambos acusados da morte da criança de 4 anos, choraram durante depoimento à justiça do pai de Jairinho, o deputado estadual Jairo Souza Santos, conhecido como Coronel Jairo. No tribunal, Coronel Jairo disse que chegou ao Hospital Barrador em 8 de março. A criança deu entrada no hospital sem vida, segundo o laudo policial, e orou de joelhos por Henri, pedindo a Deus para que a criança voltasse. Monique chorou ao ouvir o relato do ex-sogro. Ele disse: orei por Henri de joelhos, segurando a mão dele em direção ao coração. Fiquei entre 30 e 40 minutos pedindo a Deus para que ele voltasse, até que uma pessoa foi até a sala e disse que não tinha mais jeito. Monique estava em estado de choque. Cumprimentei, dei um abraço, mas não tem muito o que falar. Os filhos são a razão da nossa vida. Esse cara aí é a razão da minha vida, disse Coronel Jairo, olhando para Jairinho, que chorou ao ouvir o pai. Jairinho voltou a chorar copiosamente, enquanto o pai narrava o carinho dele pelos filhos e sobrinhos. Jairinho é um doce, não mata nenhuma mosca, é apaixonado pelo sobrinho Theo, pela filha, que é a razão da vida dele, disse o Coronel Jairo. O pai do réu criticou o laudo da Polícia Civil
e disse que o corpo da criança não tinha lesões. Veja o que ele disse: esse inquérito tem coisas inexplicáveis. As médicas não constataram nada na hora. Elas colocaram causa-mortes como indefinido. Não havia nenhuma equimose, não tinha qualquer lesão. Da cintura para cima não havia nada, posso afirmar. Segundo o coronel Jairo, não havia clima de briga ou desafeto entre Monique e Jairinho. Sobre a relação do casal, o deputado disse que Monique se referia a Jairinho como príncipe. As quase 2 horas de depoimento do deputado estadual foram marcadas por críticas para todos os lados. O coronel da Polícia Militar depôs após ser intimado pela defesa de Monique Medeiros no processo que apura a morte de Henri Borel, de 4 anos. Monique e Jairinho são acusados de homicídio qualificado. O coronel Jairo afirmou que não acredita na culpa do filho, pois leu ao menos 9 livros sobre psicopatas e assassinos em série. E sobre isso ele diz: quando Henri morreu, eu me perguntei se tinha passado 40 anos morando com um psicopata, porque pode acontecer, mas li muitos livros e psicopata não tem toque, transtorno obsessivo-compulsivo, e meu filho é chato com isso, disse, dando exemplo que o filho não permite nenhum copo fora do lugar. O coronel Jairo contou que o filho relatou estar dormindo no momento da morte de Henri. O deputado disse que Jairinho toma uns 5 remédios para dormir e que por isso não é fácil acordá-lo. E no vídeo de ontem aqui do canal, a gente trouxe que a defesa do Dr. Jairinho solicitou um laudo psicológico do réu. E aí, vocês acham que há a possibilidade desses discursos coincidirem para um atestado de insanidade mental, já se precavendo de uma possível condenação? Deixa aqui o seu comentário. E Tereza Cristina prestou depoimento também na 2ª Vara Criminal do Rio sobre a morte de Henri Borel. Ela relatou um episódio ocorrido cerca de 1 mês antes do assassinato. Ela contou que no dia 12 de fevereiro desse ano, Monique recebeu uma ligação de vídeo enquanto fazia procedimentos estéticos no salão de beleza na Barra da Tijuca. Segundo ela, era Tainá de Oliveira Ferreira, babá da criança, informando que Henri estava mancando e com o joelho machucado. As lesões seriam resultado de agressões do padrasto do garoto, o então vereador Dr. Jairinho. Henri aparecia em um corredor e durante a conversa chegou a perguntar para Monique: "Mamãe, eu atrapalho?", ouvindo da mulher que ele jamais atrapalhou. Em outro trecho da conversa ouvida por Tereza, Monique teria dito que ia embora de casa caso Tainá fosse demitida, pois a babá cuidava muito bem de Henri. Nesse momento, ela estaria falando com Jairinho. A investigação concluiu que em 12 de fevereiro, Henri foi agredido pelo padrasto. O Ministério Público do Rio entende que Monique omitiu-se nesse episódio, uma vez que teria sido comunicada das agressões, mas seguiu no salão realizando seu tratamento. Tereza relatou que a mãe de Henri fez hidratação naquele dia e seguiu com o procedimento após a ligação. Depois ainda realizou uma escova. Somente no fim desse tratamento ela teria pedido para que a cabeleireira acelerasse. Monique teria se omitido, sabia do que se tratava, mas decidiu não agir ou não se importar. Bom, a juíza Elizabeth também fez comentários sobre as 2 testemunhas que não compareceram por doença. Um repórter perguntou à juíza quem são essas pessoas e se os depoimentos delas são importantes. Elizabeth disse que não tem como avaliar isso. Um deles, ela disse que podia intuir que seria uma repetição por se tratar de um advogado. E, sinceramente, ela disse que acharia inútil ficarmos discutindo o que aconteceu no inquérito mesmo, porque o inquérito já passou. Então, ela disse que acha que a partir do momento em que se recebe uma denúncia qualquer eventual irregularidade acontecida na investigação, ela fica afastada porque já foi recebida a denúncia. Ela fala que pessoalmente acha que não terá nenhuma repercussão como juíza do caso, mas a defesa entende que é necessário, mas não sou eu que vou julgar, então a gente ouve. A outra, sinceramente, não sei de quem se trata, mas sei que é uma doutora e que se chama Renata. E aí, pessoal, acham que essas 2 testemunhas podem fazer diferença ou trazer algo para agregar, no caso, um delegado e uma doutora? Bom,
A gente segue acompanhando todas as repercussões do caso desse julgamento e todas as novidades a gente traz aqui para você. Então, para não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição, ative as notificações e deixa aquele like que ajuda muito a gente trazer notícias aqui para vocês. Nos encontramos logo mais num novo boletim. Até já!